A Francine estava me contando aqui que ela está com vontade de passar a régua lá na agência. Na verdade, eu acho que a gente devia demitir todo mundo mesmo. Vai demitir todo mundo do seu time? Dá vontade. Tem hora que... esses dias eu acho que escutei com um empreendedor. Aquele empreendedor que não tem noite, que dorme em posição fetal, não está empreendendo direito. Se alguém chegasse para mim, um empresário, Alex, eu tenho 20 funcionários, porque geralmente uma empresa pequena, eu tenho 10 funcionários, eu tenho 20. Alex, vou demitir todo mundo, eu acho que eu demitiria o cara. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Play Growth. Meu nome é Alex Oliveira e você está conosco nesse podcast sobre crescimento de empresa. Fala o que é growth, né? Crescimento, marketing, vendas, negócio, inteligência artificial, tudo que pode ajudar você a crescer nos seus negócios. E está comigo a nossa host, Francine Nunes. A casa é nova, a temporada é nova, mas eu continuo aqui. Terceira temporada. Elton Monteiro. Prazer estar aqui com vocês agora como hosts, como co-host. Não. Casa nova, temporada nova. O pessoal gostou tanto de você que a gente teve que fazer uma proposta pro Elton. O cachê dele é salgado, hein, Fran? Alto, né? Pesado. Queria ser igual ele um dia, quando eu crescer. Você já tem que... Um dia chegamos lá. E nós estamos aqui, os três, começando uma terceira temporada. Já são mais de 50 episódios. Que a gente tem conversado com você sobre como ajudar as empresas a crescerem. Esse é o nosso propósito, de compartilhar esse conhecimento aqui com você. Então a gente aborda vários assuntos e cai bastante no tema pessoas, time, liderança. Porque, vamos falar a verdade, não dá para você construir empresa nenhuma se você não tiver um time bem treinado, um time empenhado, pessoas talentosas. Ninguém, nem a OpenAI, nem Microsoft, nem Apple, ninguém consegue fazer nada sem time. Não sei não, hein, Alecão? Boa. A Francine estava me contando aqui que ela está com vontade de passar a régua lá na agência. Na verdade, eu acho que a gente devia demitir todo mundo mesmo. O que você acha, Alex? Cara, demitir todo mundo. Você acha que é um caminho, em algum momento, você chegar assim na sua empresa e falar, gente... vamos começar do zero. Essa coisa de demitir todo mundo. O que eu tava pensando? Se você chegasse nas pessoas do seu time e perguntasse assim, cara, o que você faz aqui? Mas você vai ter que detalhar para mim. Você vai ter que detalhar para mim o que você faz nesta empresa. Na semana, você vai detalhar num documento, manda para mim. Dá uma semana pro teu time. Vê quem não respondeu, quem não cumpriu o prazo. Não, aí já cai fora. Já vai no automático. Não, calma. Eu acho que a hora que você fizesse essa tarefa, o pessoal ia escrever assim. Olá, ChatGPT. Sou um copywriter. Por favor, o que eu faço? Liste aqui quais são as minhas principais funções. E divida um cronograma de tarefas para mim por semana, para que eu possa entregar para o meu chefe. Boa. Como um job description. Mas aí dá para pegar. Porque eu fico pensando assim, se a pessoa responder dessa forma, eu sou um copywriter, escrevo textos de conteúdo para os clientes, escrevo também chamadas para social media, conteúdos para social media. Cara, esse é um cara que já vai para Berlinda, já vai para uma repescagem. Se o cara responder assim, olha, eu estou cuidando de 10 clientes, onde eu faço 20 artigos para cada um por semana. Nestes 20 artigos... Sabe aquela pergunta mais objetiva? Não sei se é porque eu gosto de lidar com pessoas que respondem de uma forma mais objetiva. Claro, com certeza. Se a pessoa responder, olha, eu faço 20 textos por semana, Alex. Destes textos, para estes clientes, eu gasto em média 1 hora em cima de cada texto. Então, na minha semana, 20 horas eu estou gastando para fazer estes textos aqui. Eu acho que eu não demitiria essa pessoa de imediato e iria para... eu ia botar 2 trilhas. Quem já vai ser demitido na primeira... Quem vai entrar na avaliação. E quem vai entrar numa trilha... Opa, esse daqui, de repente... pode continuar. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você com isso que você falou, porque é pra vocês dois, na verdade, pra vocês pensarem nisso.
Com a vinda da inteligência artificial, o que eu percebi é que essa naturalidade das palavras, elas estão sendo deixadas para trás. Então, por exemplo, muitas vezes, para você escrever mais bonito, para você escrever, de repente, numa estrutura textual melhor, uma visualização, uma diagramação textual melhor, você joga um texto natural seu, como esse que você acabou de falar, e joga na inteligência artificial para que ela reestruture. Vocês acreditam que isso pode impactar um pouco na autoconfiança, na segurança, sabe, nessa coisa do ser mesmo? Tipo, eu não tenho mais segurança no que eu escrevo. Eu tenho que jogar na inteligência artificial para ver se eu entrego algo melhor, porque eu acho que é muito melhor do que o que eu faço. Qual que é a opinião de vocês? Boa reflexão, hein, Fran? É uma boa reflexão. Se você pensar, você veio para cá de carro, Uber? O Alex veio de carro, Eu vim né? de carro. Pôs no GPS. Eu vim de carro. Veio de carro. A gente confia no GPS para trazer a gente. Sim. Uhum. Então a gente fica inseguro de não usar Não, o eu GPS. não vou nem na O GPS padaria ainda te mandou mais. errado. Ah, não. Hoje foi mesmo. Hoje mandou errado, Quem me ele errou. ajudou foi você. É. Mas eu acho que tem todo sentido, Fran, e essa reflexão sua. E assim, as pessoas estão vendo os avanços da inteligência artificial. Lógico que a gente está brincando de demitir todo mundo. Na verdade, eu estou contratando, vocês estão contratando, as pessoas são Inclusive, estamos com vagas abertas, Elton. e Depois nós você escreve também. aqui para mim, por favor. E nós também com vagas abertas, são pessoas que fazem o nosso negócio acontecer, pessoas empenhadas. Assim, eu adoro meu time. Assim, eu tenho um time muito bacana. Mas todo mundo está com medo do como o mercado vai ficar. Assim, as vagas vão se transformar, a gente vai, em algum momento, só trabalhar com robô. Como que isso vai acontecer? Então, essa é uma transformação gigante. Hoje de manhã, por coincidência, eu cheguei no escritório, antes de vir para cá, e um dos meus colaboradores chegou lá e falou, viu, eu estava no outro podcast, eu estava falando sobre isso, ele falou, olha, o que você ouviu o seu podcast, o que você recomenda? Eu falei, cara, entenda sobre as pessoas e sobre o negócio. É o que vai restar para nós. A gente precisa saber resolver problema e precisa entender sobre pessoas, como as pessoas funcionam. Então nós, como líderes, também ficamos cada vez mais dependentes de que a gente se capacite a lidar com essas pessoas. Porque realmente todo mundo vai usar a inteligência artificial. Pegando também o que você comentou, eu senti isso. Eu sempre fui um cara que gostou de escrever. Eu sempre gostei de escrever. Quando meu filho fez 12 anos, eu queria marcar a vida do meu filho, porque eu gosto muito da cultura judaica. E na cultura judaica, o menino vai para 12, 13 anos, tem uma festa, que é o Bar Baracá. Desculpa, se eu errei, eu sempre confundo Bar Mitzvah com Bar Baracá. Se você gosta da cultura judaica, quiser me corrigir, manda aí nos comentários. Mas na cultura judaica, numa família judaica, o menino vai fazer 12 anos, ele tem uma festividade de 12 para 13 anos, como se fosse marcando a passagem dele para uma nova fase. Escrevi uma carta para ele, tal. Primeiro digitei, né? Digitei a carta, peguei um cofrezinho, coloquei vários objetos dele desde pequenininho nesse cofre e ia fazer eu tava com a intenção de fazer meu menino chorar. Coloquei no chat GPT essa carta e falei, olha, sou um pai de um menino de 12 anos, gosto da cultura judaica, quero fazer tipo uma passagem de fase para ele, segue o meu texto, gostaria que você desse uma melhorada. Pum. Meu Deus. Você chorou, né? Aí filha da mãe escreveu melhor que eu, Fran. Então, naquele momento, eu tive essa impressão de que, caraca, escreveu melhor do que eu, trouxe um pouco mais de emoção. Eu falei no texto, eu falei, eu quero emocionar meu filho, quero marcar esse momento. Ele começou assim, parabéns por você querer marcar a vida do seu filho, a cultura judaica. Ainda me deu toda a introdução, o filho da mãe. Aí, eu comecei a fazer o seguinte. Eu comecei a treinar um assistente, clonando o meu jeito de escrever. Porque eu tenho uma forma de escrever. Se você já lê tudo que eu escrevo há quanto tempo, é fácil descobrir se fui eu que escrevi. Eu gosto de frases curtas. Eu tenho um jeitinho, eu tenho um jeito de escrever. Se você me acompanha no LinkedIn, você vai começar a ver, pô, eu tenho um jeito de escrever. Personalidade está na escrita também. Eu comecei a treinar a IA com o meu conteúdo, alguns textos. Ainda não comecei a usar só para mim. Não comecei a falar assim, escreve para mim sobre esse tema. Porra, eu ainda escrevo um pouco, mas eu tô colocando nele. Falo, olha, dá uma melhorada
e eu coloco assim, mantenha o meu estilo, o meu tom de voz, a minha forma de escrever. Então, tomei um susto. Você que é especialista na área de inteligência artificial, você está ajudando várias empresas a passar por essa transformação. Eu acho que esse é um dos grandes momentos de um profissional como você, porque você tem todo o background, você tem tecnologia, você é dono de uma soft house de sucesso. É lógico que a sua visão vai ser mais técnica que a minha, mas eu me surpreendi. Eu acho que eu tenho visto a IA agora como se fosse o meu parceiro. Não mais como meu substituto, pra mim é um back-office como parceiro. Sensacional. E aí, pegando esse página ponto... virada pra mim. Comecei a achar que tá me ajudando mesmo. Não, e com certeza. E aí tem uma reflexão que eu já fiz algumas vezes, que a nossa geração e a geração futura talvez seja imortal. Por quê? Aí você foi lá, você teve que ter um esforço de ensinar a IA. Mas imagine que hoje ela vai estar conectada na sua rede social, nos e-mails que você está mandando, no que você está falando no telefone. E a capacidade dela de aprender... Imagine você, seu filho podendo falar com o Alex daqui 200 anos, né? Poder trocar uma ideia com o pai daqui 200 anos. No Superman tem isso, né? No filme, né, que ele coloca lá aquele cristal... E fala... Porra, caramba, aquilo lá é inteligência artificial, né, cara? Cara, mas é isso. Então, a partir do momento que ela tem a capacidade de ter esses dados, e aí a gente pode usar, porque ela pode estar tomando decisões como eu tomaria também. Né? Então, talvez a gente mesmo se autodemita dos nossos trabalhos, porque talvez a gente não demita só os funcionários, mas nós mesmos temos que nos desligar do nosso trabalho, porque a gente vai ter algo acontecendo. Mas a conexão que a gente consegue fazer como ser humano para resolver os problemas da humanidade, eu acho que isso que vai acontecer. E aí tem um ponto que eu acho que queria trazer para vocês refletirem também. Eu acho que a gente tem um dilema. Porque o Alex tem 40 e... quantos anos? Uns 40 e pouquinho. 40 e pouquinho. A Fran tem 20 e poucos. A Fran tem 20 e pouquinho. Isso, eu tenho 20 e pouquinho, ele tem 10 anos a mais do que eu. Então... Obrigado, Fran. Somos todos jovens, mas a gente teve um amadurecimento de carreira que nos permite... Hoje a gente tem um cargo sênior, né? Nós somos sêniors no que a gente faz. Agora, o pessoal que está chegando novo já vai chegar num patamar... Como que ele vai aprender tudo se as coisas básicas a IA vai fazer tudo? Não, vai causar um atrito. Até pro Google, quando a gente fala de conteúdo orgânico, eles estão falando que vai chegar um momento... Hoje, 60% do conteúdo que já tem na internet já é feito com... Está havendo uma avalanche de conteúdos produzidos por IAs e perdendo a essência do humano. Então elas só estão reproduzindo do mesmo. Porque elas aprendem conosco. E elas reproduzem do que elas leram. Então está faltando conteúdos autênticos. E o Google Orgânico já está penalizando. Gente, está comprovado, tá? Você que trabalha com SEO, com conteúdo orgânico de Google, já está comprovado que conteúdos assim, nitidamente construídos com inteligência artificial, o Google já está jogando para baixo. Porque ele tem a capacidade de enxergar que foi uma IA que fez o texto. Eu acho que a grande questão é bem isso que... Eu acho assim, tem duas questões que vocês levantaram aí. A primeira foi o que você falou. Falou assim, o que vai acontecer com o jovem para que ele aprenda? Né? Eu acho que a gente vem numa geração que eles já não têm paciência com nada. Eles já não são como nós tínhamos que esperar para assistir o desenho que ia passar em tal horário. Nós tínhamos que esperar para assistir tal programa. Eles não. Eu precisava esperar sair o próximo episódio, eu tinha que ficar naquela, né? Então, tipo, isso ia gerando uma paciência, nós sabíamos que tudo tinha seu tempo, tudo tem, né? Que as coisas iriam acontecer em cada momento. Então, quando a gente estudava, a gente sabia que teria que fazer um estágio, teria que se aprimorar, teria que aprender com alguém mais velho, ou mais experiente, ou que já tivesse mais tempo de casa. E fazia muita cagada, aprendia com as cagadas. Fazia muita besteira, com certeza, né? E com os erros a gente foi criando as nossas personalidades profissionais. Esses novos, eles já vêm com com um auxiliar muito forte, que é a inteligência artificial, mas eles não sabem perguntar. Eu acho que uma das grandes coisas que
a senioridade profissional nos dá é saber fazer as perguntas certas. Perfeito, Fran, perfeito. E o que acontece com essa nova geração é não saber perguntar. Então, o lance é assim, vai lá fazer um texto. Eu tive um caso de uma revisão textual que eu peguei no primeiro momento que aquilo foi um Ctrl-C, Ctrl-V da inteligência artificial. Por quê? A pessoa perguntou 10 pontos, 10 lugares incríveis para se comprar vinhos na cidade de Foz do Iguaçu. Quando veio pela inteligência artificial, eles trouxeram lugares que não estavam em Foz do Iguaçu. Então, precisava ter tido uma conferência, precisava ter tido uma análise. E quando eu fui fazer a revisão daquele texto, mas isso aqui é em São Paulo? Mas de onde? Questionei a pessoa e aí falei, não dá. Aqui, esse texto, você deu Não, esse é um caso para demissão. A gente tá falando... a gente tá esse falando sobre de demitir... Não, a gente tá falando de demitir todo mundo, que a gente vai... vai divagando por outros assuntos. Caramba, esse é um caso de demissão. Concluir meu raciocínio. Eu acho assim, a inteligência artificial poderia fazer algo muito mais legal se eu listasse 10 pontos de compras de vinho na cidade de Foz, eu fosse atrás, fizesse uma pesquisa, encontrasse esses 10 lugares e falasse assim, encontra pra mim, porque um padrão, algo de diferencial, vantagens, localização dentro desses 10 lugares que eu listei pra você. A inteligência artificial vai trazer um negócio fantástico pra você escrever. Sim. Que vai reduzir, gigantescamente o seu tempo. Então, eu tô dando aqui um exemplo. Se você quer escrever sobre um determinado assunto, você tem que fazer alguma pesquisa. Você tem que saber o que você tá perguntando, senão o prompt não vai. Cara, a inteligência artificial tá tão no hype que a gente começa um assunto de vamos demitir todo mundo e a gente fica bastante nesse tema. A gente entrou justamente no Júnior. Como treinar o Elton? Eu acho que esse como treinar esse cara pra ele aprender a fazer isso? Eu acho que o mercado de educação... Encostei no fio, gente. Não era pra encostar. Não, mas não deu choque, tá funcionando. E a gente, se encostar em ele aperta lá e dá choque. A gente tá na casa nova aqui, novo estúdio, e a gente ainda tá se adaptando, né? Eu já quase... no fio. A única coisa que ele falou pra mim é não encoste no fio. Foi a primeira coisa que eu fiz. Marcelo, me perdoa, Marcelo. Mas o que eu acho desse tema? Eu acho que o mercado de educação vai crescer como nunca. Por quê? Como é que você pega alguém que você colocava lá com um salário baixo, que era júnior, que ele ia passar por todas essas etapas de entregar um texto que não estava revisado, que não estava conectado, que estava ruim, para um momento em que ele vai estar articulando, arquitetando as coisas numa situação mais avançada. Então, eu acho que o mercado de educação, sim, e não só técnico, mas de soft skill, vai ter que explodir, porque essas pessoas vão ter que ser preparadas de alguma forma. Uma pegada isso, hein? Uma dica legal. É lançar algo para desenvolver o comportamental, para lidar com essa nova realidade. O emocional. E você conseguir desenvolver essas habilidades de como elevar a sua carreira de júnior a pleno, a sênior. Eu acredito que você vai ter que nascer. O profissional já entra sênior. Ele não vai ter espaço para júnior. E veja se vocês concordam. Ou discordem, porque eu acho que a gente está aqui para construir, não fazendo o que todo mundo está fazendo de usar EA sem ter uma visão crítica. Eu acho que pensamento crítico é algo essencial. Se alguém chegasse para mim, um empresário, Alex, eu tenho 20 funcionários, porque geralmente uma empresa pequena, eu tenho 10 funcionários, eu tenho 20. Alex, vou demitir todo mundo. Eu acho que eu demitiria o cara se eu comprasse aquela empresa. Porque se ele, como líder, quer demitir todo mundo, eu acho que quem tá falhando é ele. Não tenha dúvida. A gente sempre tá buscando produtividade, tá buscando rentabilidade, tá buscando faturamento. Isso que tá na nossa cabeça todo dia. A gente acorda e dorme pensando nessas coisas. E o time é essencial. O que eu acho? Que a produtividade... Eu vou dar um exemplo da nossa software house. Tem coisas que a gente fazia e demorava uma semana para fazer, que ficam prontas em poucos minutos. Pouquíssimos minutos. Interagindo com prompt e ferramentas de geração de código. Cara, quer dizer que vai diminuir... Eu não vejo isso como que vai diminuir trabalho. Eu vejo que vai aumentar a capacidade nossa em resolver problemas. Então, cara, concordo com você. Se o cara olha para isso
e olha que fala assim, cara, eu tenho que diminuir. Não, que você tem que aumentar para você entregar mais, crescer mais, ter mais produtividade. Agora, o que você tem que fazer é preparar o time para isso. Eu acho que esse é o desafio de liderança. Desafio. E aí, eu me sinto limitado de treinar certos perfis de pessoas. Acho que é por isso que estou me dando muito bem com a Francine, com a Thaís ali no dia a dia da agência, que eu já não estou mais, porque se a pessoa tem capacidade de aprendizado, cara, você precisa escrever um texto sobre vinhos Foz do Iguaçu, porque o nosso cliente é um hotel e a gente está ranqueando conteúdo. Esse é o jogo que a gente está jogando, ranquear Google, mas eu preciso de um texto legal que fala de vinhos. Poxa, essa pessoa ir lá no ChatGPT, pegar um link do TripAdvisor, para começar a pagar o ChatGPT, a versão paga. O cara jogar o link do TripAdvisor, que já está pronto lá, os lugares para beber vinho. Fazer o ChatGPT, ajudá-lo a fazer a pesquisa. Eu concordo com você, Fran. Esse cara eu quero manter no time e não quero demiti-lo. Ele me entregar um texto que primeiro fala de como o vinho pode fazer parte de momentos alegres da vida. Quer dizer, um texto que fala com pessoas, né? Um texto que conecta. Um texto que eu gostaria de continuar lendo. Esse cara eu não demitiria. Mas uma pessoa que eu paro para treiná-lo, que eu falo, cara, a gente precisa escrever textos, não para robôs. Usa o ChatGPT, não tem problema, mas olha, tá aqui o treinamento. E ele não faz as perguntas, ele não gasta energia. Então, aí esse cara... Vou só fazer uma introdução para você continuar, mas esse cara, essa pessoa, tem que estar muito conectada com o objetivo do negócio. Objetivo seu como agência e o objetivo do seu cliente com aquele texto. Porque o texto é só uma tarefa, só uma atividade. Boa. Agora, se a pessoa não está conectada com o objetivo, e aí que é difícil. Porque alguém muito júnior, ele tem dificuldade para enxergar o objetivo de um cliente seu que está lá em Foz do Iguaçu e tem uma rede, recebe 5 milhões de turistas. Ele tem dificuldade em entender como isso funciona. E aí volta a questão do sênior. Agora, alguém que é mais sênior, que ele tem já essa visão. Como a Fran pegou e falou, mas isso daqui tá estranho. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito, muito intenso de conectar cada vez mais os nossos colaboradores ao objetivo final, porque aí ele vai ajudar a resolver os problemas com as ferramentas que tem. E eu falo mais, eu acho que com a vinda da inteligência artificial, muita gente tem medo de, vamos todos perder o emprego, vamos todos ser demitidos, nossa profissão vai acabar, as agências vão acabar, os desenvolvedores vão acabar, né? Há um monte de blá 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 aí no mercado, mas eu acho o seguinte, quem realmente gostar do que faz, entender o que faz e souber o que está fazendo nesse mundo, no âmbito profissional, vai continuar sendo um profissional que todas as empresas querem contratar. Um empresário arrojado, um empresário inovador. Porque, definitivamente, o que é a vantagem da sua soft house fazer o que fazia em uma semana e em poucos minutos? Você abriu o mercado. Porque antes você tinha uma semana de horas para cobrar, agora você cobra minutos. Então, você hoje abre espaço para uma empresa que não tinha condição de comprar um sistema, um software, comprar o seu sistema. Então, você amplia a sua rede de clientes. Então, o negócio para você foi muito melhor. Porque esse empresário, ele não sabe dar um prompt para fazer uma codificação. Então, não é o skill dele, não vai fazer. Não tem jeito. Exato. É a mesma coisa que eu falo para você. Eu fiz uma coleta lá de cases ruins, de chamadas para ações de marketing. E uma delas, a menina escreveu da inteligência artificial, com certeza, porque é uma palavra que nem Cristóvão Colombo usa mais, que estava escrito assim, você com uma aparência mais jovial. Gente, ninguém fala jovial. Quem fala jovial? Você fala jovial? Sua mãe fala jovial? É verdade. Sua avó falou jovial alguma vez na vida? Ninguém fala essa palavra. Então, tipo assim, não é uma palavra atrativa, não é uma palavra atraente. Desculpa se quiserem discordar, mas eu acho que ninguém, nem Cristóvão Colombo falou jovial. Uhum. E aí eu pego e falo assim, poxa, então este profissional, ele não sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Ele não sabe o que ele está fazendo. Mas, tentando trazer pra realidade. Ele não sabe o que está fazendo, mas alguém o contratou. Então vamos dar um passo atrás.
Não, daí alguém... é competência minha, porque fui eu que contratei. Tá bom. Não, aí já... meia culpa, Alex, meia culpa. Não, tá tudo mas certo. Aí não, a gente acho que todo mundo tem... Outra questão. Mas vamos tentar achar uma saída. Ele foi contratado por alguém. Então, eu acho que sempre começa por esse primeiro ponto. Contratar a pessoa certa, para a função certa, com o treinamento certo. Então, a gente decidiu contratar um júnior. Beleza. Esperar do júnior algo que é de um sênior, eu acho que é um erro. É um erro, total. Não, colocar a expectativa de que o júnior vai entregar um trabalho sênior. Por isso você treina, né? O júnior tem que ser treinado. Então vamos supor que nos primeiros meses eu até deixo ele trazer qualquer coisa, já sei que é júnior, eu tenho que dedicar tempo, porque eu sou líder, para levar o júnior pro próximo degrau. Então, para quem gosta de Star Wars, né? Sabe? Eu sou o Luke Skywalker ainda lá no pântano, né? Sendo treinado pelo mestre Yoda. Então eu não sei levantar uma pedra. Quanto mais levantar uma nave. Você... Mas eu tenho a impressão às vezes que eu sou o Chewbacca. E não o Yoda. Ninguém entende o que eu falo. Boa. Então o problema está... Eu tô brincando. Na verdade, o problema sempre é do líder. Se sair dessa reunião, solta o Chewbacca. Não, eu tô brincando. Aí lascou. Não. Fran, aí lascou. Eu já evolui muito como gestora, como líder, como treinamento. As pessoas... Já tô virando um mini Yoda. Não, porque você sabe que quem tá nos ouvindo vai estar enfrentando esses problemas. Você é líder de uma pequena empresa, uma média empresa. Você não tem aquele... Você é general lá em cima e tem um grupo de soldados. Você não tem os capitães no meio, porque ainda você não formou. E trazer um líder de fora nem sempre... E até porque às vezes a estrutura não comporta, dependendo do tamanho da empresa. Nem sempre é a solução. Eu acho que esta virada de chave, gente, foi uma virada de chave para mim. Enquanto eu não formava líderes, eu estava enfiado em tudo. Eu estava esgotado, isso era 2018, eu estava esgotado, não conseguia ganhar mais dinheiro, e acho que se eu conseguisse, porque tem cara que trabalha aí 20 horas por dia, eu ia ter um infarto. Então, ter treinado você como líder e a Thaís como líder, e vocês hoje tocam muito mais clientes do que eu tocava. Sim. A C3D Web está tocando mais de 60 clientes, que eu não sei nem como, e a Francine e a Thaís enfrentam problemas, porque é normal. Aquele livro, O Lado Difícil das Coisas Difíceis, ele trata muito esse assunto, que você quer formar um time, você até traz uma pessoa de fora que tem capacidade, você faz promessa para ela, você vende o futuro para ela, e de repente as coisas não dão certo, e você vai ter que demiti-la. Então, esse é o seu dia a dia que você tem que contratar, que tem que demitir. Mas uma chave que eu acho, mesmo com a inteligência artificial, como que vocês estão conseguindo formar líderes no time? Como que vocês estão conseguindo catar alguém júnior que fatalmente seria demitido se caísse num cara meio imediatista, né? Não, tô falando, né? Um cara, às vezes, meio sem paciência, né? Eu sou da época, Elton, que você contratava alguém... Cara, você tá contratado. E dava uma marreta pra pessoa, começa a quebrar essa parede. O cara não perguntava. Não, pô, tá pagando. Se é pra marretar... Depois você mandava ele construir de novo. E tava tudo certo. Porque eu vim de uma época assim. Então, hoje, vocês que sabem lidar melhor até com essa geração que vem chegando, que eu estou aprendendo. Como que você tem feito, Fran, você, Elton... Em vez de demitir todos os júniores da empresa, o que vocês têm feito para levá-los para o próximo degrau? Com IA, com treinamento, sem IA? O que vocês estão fazendo? Quer começar? Pode ser. Porque o meu é mais rápido, eu acho, porque eu tenho menos líderes ainda. Acho que a gente começou esse ano a montar, né, essa estrutura, até porque a gente fez um bom trabalho no ano passado, pensando nessa questão de sair de uma gestão, né, tão de controle, ir para uma gestão de contexto. E óbvio que foi muito doído, muito, muito difícil, mas eu lembro até do nosso primeiro podcast, você falando, você vai perceber que você não é tão importante assim. E, de fato, a partir do momento que eu treinei, por exemplo, uma pessoa como a Letícia, que está à frente ali de alguns clientes, eu vejo hoje que eu não sou necessária naqueles clientes. Ela consegue
resolver os problemas, ela consegue ir à frente e traz para mim apenas aquelas coisas que realmente são mais complexas, mais difíceis. Então, treiná-la foi muito bom, mas o mais legal é que a gente fez eu e a Thaís ontem tava batendo um papo sobre isso, subimos na inteligência artificial alguns perfis lá, de pessoas que preencheram para as vagas, subimos nosso Culture Code lá, né? Bacana. E a Thaís falou para mim, olha quem foi a pessoa com o maior perfil da agência. Cara, isso tá me contou. Isso foi legal. Subimos uma planilha com mais de 100 dados com várias perguntas. E colocamos o nosso Culture Code, a descrição da vaga. Isso, e ela veio com o maior fit. É bom pra isso, hein, meu? Pra agência. E olha que legal, né? Que bacana. Você vê que a inteligência artificial novamente ajudando. Além dela, a gente tem outras pessoas que estão em andamento que já não precisam mais de tanto auxílio e tem mais autonomia para tomar decisão. Tem uma lá que eu tô até falando pra ela, viu? Deixa eu segurar você, que você tá voando demais. Você tá indo muito além, vamos dar uma seguradinha. Boa. Então, assim, hoje a gente tá ali com 3, 4 pessoas que conseguem resolver problemas. E só isso já vem nos ajudando muito. Então, esses júniors que a gente vem trabalhando, nós estamos trabalhando o seguinte, treinamos. Mas o comportamento não tem como ensinar. Então, é aquilo que o Elton falou. O comportamental... Porque uma coisa é eu chegar pra você e falar assim, Elton, me ensina a dar um prompt no chat GPT pra esse tipo de negócio. Eu fiz e não achei que ficou tão bom. Outra coisa é eu falar, viu, eu fiz esse texto, não usei inteligência artificial, viu? E você bate o olho e você sabe. Né? Lendo as primeiras palavras. Então, eu acho que comportamento não se ensina. Para formar líderes, você tem que primeiro mapear o comportamento deles. Tem um comportamento semelhante ao seu? Tem uma cultura semelhante, valores, propósito semelhante aos seus? Beleza. O resto você consegue ensinar, porque técnica não é o mais difícil. Agora, o comportamento é complicado. Eu acho que dentro do comportamento, eu falaria mais especificamente que vontade. A vontade de resolver, de fazer, se a pessoa não tem vontade, não vai certo em nenhuma atividade, em nenhuma área. A experiência pessoal que eu tenho de liderança, ela tá muito mais ligada, talvez até ao comportamento, porque a gente tem bastante ferramentas que a gente pode usar para desenvolver as pessoas, você tem que dar treinamentos, mentoria, reuniões one-on-one, que acho que é uma ferramenta incrível para você desenvolver as pessoas. Então tem várias coisas que acho que é meio default, assim, que a gente, by the book, pra gente fazer. O que eu vejo que na minha experiência como líder, fez muita diferença no sucesso e no insucesso. Eu dar realmente autonomia. Porque às vezes a gente fala assim, contrata para ser líder, mas o cara fez o copo um pouquinho diferente do que a gente gostaria, a gente vai lá e poda, né? A gente vai lá e corta aquela pessoa. Então a gente acaba sendo muito... Então quando eu larguei tudo do a mão... seu jeito, né? Larguei e falei, olha, beleza. Posso não gostar, tá fazendo. Eu vou olhar isso de uma forma mais abrangente, olhar para o cenário como um todo, do resultado que está sendo gerado, da satisfação, dos indicadores. Para mim, quem é líder hoje, quem é empreendedor, mudar essa chave de que ele não tem que falar, ele escreveu o A maiúsculo e eu normalmente escrevo minúsculo. São coisas, às vezes a gente se apega muito a coisas que não tem relevância nenhuma no final. Eu acredito que a maioria das pessoas, mesmo as que trabalham de forma ruim, saem de casa querendo fazer um bom trabalho. Sim. Acho difícil que eu não consigo imaginar alguém que saia e assim, fala, porra, hoje eu quero ser um cara ruim, desgraçado, quero ferrar todo mundo, quero atender mal. Eu acho que ninguém sai assim de casa. Mesmo atendendo mal, mesmo fazendo um trabalho medíocre, acho que ninguém sai assim. Todo mundo sai querendo fazer o melhor. Alguns conseguem, outros não. Então, eu acho que acreditar na pessoa e dar autonomia para que ela realmente faça, eu acho que faz a diferença em você construir um time de liderança que tem autonomia e que vai entregar e que vai fazer, lógico, alinhado aos objetivos e à cultura que você tem. Isso que você comentou, eu acredito que é indispensável. A empresa tem que ter um ambiente onde ela pode florescer. Então, o ambiente... por exemplo, a nossa agência que é trabalho remoto. A pessoa às vezes já se sente sozinha em casa. A solidão,
Às vezes ela não percebe que ela está se sentindo solitária. Ela não percebe que ela está se sentindo sozinha e acaba trazendo para ela um esgotamento. Ela se sente cansada, ela se sente sobrecarregada. Mas, na verdade, ela está se sentindo sozinha em casa. Então, nós temos pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas porque estão sozinhas em casa e elas estão com medo de dar ideias, de fazer do jeito delas, porque qualquer coisa que elas façam errado já tomou uma pancada na cabeça, então elas vão se encolhendo, né? Agora... Em casa eu me sinto assim, viu, Alex? Qualquer coisa que eu faça, pá! Brincadeira, amor, te amo. Brincadeira, assim. Mas, Elton, Alex, vocês falaram uma coisa que é a chave lá do nosso começo, da primeira pergunta que nós falamos. Olha que engraçado, a gente volta pro começo do episódio. Sim. No começo eu falei para vocês, numa provocaçãozinha, que a inteligência artificial poderia deixar as pessoas com menos segurança, né, mais inseguras. Novamente, a gente tá falando da mesma coisa. Sim. Porque eu tenho o seguinte com as minhas peças-chave da empresa. Eu tenho que passar segurança para eles. Eu tenho que mostrar para eles que eles são profissionais respeitáveis e que eles têm o direito de errar. E que é só eles errarem um pouquinho rápido, porque dá para resolver. Ou não errar tão grande, né? Ou não errar tão grande. Ou não errar muito no básico. Aconteceu. Eu acho que errar muito no básico incomoda bastante o gestor, porque se você já deu treinamento, já falou uma vez, 3, 4, e você continuar naquele erro, aí eu acho que é um caso para ser tratado com one-on-one. Mas veja, tal, né? eu tenho casos lá de uma pessoa que estava lidando com um cliente que é um cliente um pouquinho daqueles, sabe aqueles clientes um pouquinho difíceis? Mais exigentes e tal. Difícil. E o cliente, assim, deixou ela numa pressão e na hora ela tomou uma decisão e bonificou um serviço para aquele cliente. Mas ela não sabia quanto custava aquele serviço, entendeu? Sim. Quando ela veio contar, ela veio com medo. Aí eu falei, olha, você não precisa ter medo do que você fez. Você prometeu, a gente vai entregar. Falei, não tem necessidade nenhuma. Eu até admirei a sua atitude. Mas saiba o seguinte, esse tipo de serviço, a gente não bonifica. Por quê? E fui explicando o motivo. Falei, numa próxima situação, você vai ter esse argumento que eu tô te dando para explicar para o cliente difícil. Ou para o cliente fácil, o porquê que não bonificamos esse tipo de serviço. Falei, mas tá tudo bem? Você tem esse direito. É essa que eu falei que a gente dá uma puxadinha no balão de vez em quando. E eu acho que depois disso, ela passou a ter mais confiança ainda. Então, eu acho que formar líderes é ter confiança. O ambiente de aceitação, um ambiente onde eu posso errar e vou ter alguém para conversar. Não, isso eu acho indispensável, Fran. E eu sei que tá todo mundo na flor da pele, porque tem que cumprir meta, tem que atender muitos clientes, e a gente acaba não tendo o tempo. Porque esse é um outro fator. O que leva um júnior a ser sênior tem a ver com o tempo, cara. Então, esse cara que hoje não serve, mas se você dedicar tempo, só que dedicar tempo às pessoas certas, né? E você acaba incentivando o que você acabou de fazer com ela. Você incentivou-a a ter coragem. Eu acho que a coragem, os gregos antigos falavam que coragem, para eles o significado era a casa de onde eu tiro forças para cumprir o meu propósito. É a mesma raiz da palavra coração que antigamente achava que era o centro das nossas emoções, né? Que você tirou do coração, né? Então, ajudar com que uma pessoa júnior tenha coragem de enfrentar um problema, enfrentar um cliente, mesmo mostrando limitações, é um caminho. Agora, criar esse ambiente, criar essa coragem no time, criar esse ambiente onde as pessoas podem florescer, podem crescer, é algo fácil de fazer remoto? Não é fácil de fazer remoto, não é fácil de fazer presencial. Não, também não é. Do presencial. Imagina uma coisa. É que o presencial sempre acha assim, vamos tomar um café? Não. Eu acho que levar a pessoa para tomar café e almoçar, acaba você tendo uma conexão e ouvir a pessoa. Aí você escuta a outra pessoa com uma certa empatia,
com uma certa compaixão, você descobre, de repente a pessoa te abre, que ela está com um problema pessoal, e aí você consegue compreender mais a dificuldade dela. E a partir daí ajudá-la. E o remoto parece que também não é fácil. Com certeza o dia a dia ajuda, mas eu digo assim que gerir um time, criar líderes, não é fácil. Não. Primeiro porque é algo que você tem que assumir. Eu assumo diariamente que nada sei e que estou aprendendo. Então, partindo desse princípio, eu começo a ser um ser humano melhor. Eu começo a pensar o seguinte, eu preciso de você. Então, se eu preciso de você, eu não posso ficar acabando com a sua autoestima, com a sua segurança, com aquilo que é importante para que você desenvolva o seu trabalho. Eu tenho que ter tempo para resolver os meus problemas, os problemas da agência, os problemas dos clientes, mas eu tenho que ter tempo para você. Porque se eu não tiver tempo para você, você não vai resolver os meus problemas e vai continuar uma avalanche de coisas. Então, independente se remoto ou presencial, isso já é um problema. O que eu acho que distancia a questão do remoto para o presencial é a empatia entre pessoas, que é, às vezes, uma tonalidade. Vou dar um exemplo. Eu sou um gestor, acontece naquele dia de eu ter tido um cancelamento de contrato que me deixou chateado, um cliente me liga pistola, brigando, reclamando de alguma coisa, aí chega um negócio lá que tá atrasado faz 10 dias, o gerente do banco liga falando que chegou lá o negócio da guia do imposto pra eu pagar e tá, sei lá quantos mil, e eu tô pistola, eu já tô pistola, certo? E aí, você pega um erro de alguém do seu time. Você é um ser humano, gente. Não é fácil. Você é um ser humano, você não é uma inteligência artificial. Esse autocontrole fica até um pouquinho mais fácil no remoto. Você desliga a câmera, sai de perto, fala, não quero falar. Ó, que bom. Agora, se você tá no dia a dia, você bate a porta da sala e fala, não me enche o saco, entendeu? Porque você tá... Porque vai depender do seu, obviamente, da sua gestão emocional. Eu dei um exemplo aqui de brincadeira, mas... é uma coisa difícil, é uma coisa desafiadora, seja no remoto ou no presencial. Eu acho que o presencial facilita essa empatia, esse cafezinho, vamos trocar ideia, eu sou legal, não sou ruim. E o online facilita esses momentos ruins que o empresário passa, que todos podem passar, e que ele pode falar assim, deixa eu ficar quieto na minha aqui, que é melhor, porque não, mas se eu eu falar acho que com alguém eu mato. Não, e só, acho que pra fechar o seu raciocínio, a gente tava falando isso, mas às vezes o conflito é bom, às vezes estourar é bom também. O politicamente correto, de que sempre tem que estar... Tô chateada quando isso... Eu acho que porque faz parte da nossa... do desenvolvimento, da nossa capacidade de aguentar a pressão, de inteligência emocional. As porradas que a gente leva ajudam nisso também. Então, cara, isso eu acho que é errado uma chave, você só sempre ser muito... Acho que tem hora que tem que falar, porra, tá errado, puta cagada que você fez. Tem um provérbio judaico que eu acho que ele é fantástico, ele fala sobre isso. O ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Você fala, porra, ferro com ferro se afia o homem ao seu amigo. Por exemplo, se eu sou seu amigo, Elton, se eu sou seu amigo e eu sou... Você quer o bem, quer o desenvolvimento daquela pessoa como profissional, faz sentido. Você vai acabar tirando uma faísca. Sabe, o ferro dá aquela faísca, aquele atrito. Então eu vou te falar uma verdade... Não vou evitar o confronto, não vou concordar com tudo que você diz. Se eu sou seu amigo, eu vou discordar, vou falar verdades que podem te doer, mas o ferro com o ferro se afia. E a minha esposa, ela foi criada numa família onde os pais evitavam o conflito a todo custo. Meu sogro é fantástico, minha sogra é fantástica. Eles não são pessoas que querem ter qualquer tipo de conflito. Até a gente brinca, a gente virou piada na família e tá tudo certo. Eu acho lindo isso. A minha família já era mais de... vamos quebrar o pau. Esse seria o meu termo, né? E eu tava falando com a Thaís, que a gente tem, né, um casal de filhos, que daria pra achar um meio termo. Eu acho que nós temos 2 exemplos onde eu fui um cara, sempre que meus pais me ajudavam a enfrentar o conflito e falar e não ter medo de falar o que eu pensava e brigar, então quebrava o pau mesmo, então virei um cara que quebra o pau fácil. E a minha esposa foi criada em querer evitar. E agora nós vemos os nossos filhos que a gente tem que ajudá-los a falar o que eles estão sentindo. O que você está sentindo? O que está passando pela tua cabeça? Não ficar escondendo. Então, levando isso para a empresa,
quando nós nos conhecemos, Fran, eu te dava esse ambiente de crescimento e você vinha me trazer problemas. E tava tudo bem. Você me dava umas porradas também. E eu te dava porrada. Ainda dá, né? Não, Nossa, tem não dá. Agora não, tá mais leve. Só que agora você dá de volta, né? Não, mas agora... Não, agora tá mais complicado, porque eu sou só advisor e aí eu tenho que ver também, né? Agora eu não tô mais na frente, então os conselhos têm que ser mais leve, né? Mais leve. Eu vou só falar uma coisa pra você, é uma palavra que ele usa... que eu e a Thaís, a gente agora tá usando de volta com ele, sabe? É quando ele falava assim, ó, entendo. Entendo. Ou seja, por dentro eu quero falar. Essa palavra é tipo quando seu pai olhava pra você assim. Você já sabe que o bicho vai pegar. Na hora que ele falava entendo, eu falava não. Não. Lá vem. Engraçadinho. Mas a Thaís concorda comigo, tá, gente? Mas você sabe que daí eu não sou de evitar o confronto. Eu acho que se eu sentar com você, Fran, e ter uma conversa honesta, falar de fato o que eu acredito, com uma forma que eu tenha empatia por você. Eu acho que a gente... Se eu faço isso, mas eu chego, olha, Elton, cara, nós estamos enfrentando um problema aqui com os seus textos sobre vinho. Cara, e não tem como, nós vamos ter que enfrentar isso daí. Pô, você escreve de vinho de um jeito complicado, cara. Como é que a gente vai resolver isso? Você já toma vinho? Não, pra começar, você tá gostando de trabalhar como copywriter? Então parece que se a gente levar a pessoa pra uma conversa honesta, eu acho que a outra pessoa vai se sentir mais prestigiada. Falou, olha, se você não resolver isso, não tem como a gente acreditar que você vai ter futuro aqui com a gente. Você vai ter que fazer assim... ou assado, e quais são os problemas que você está enfrentando para escrever? Eu acho que a partir do momento que ele também fala, olha, Fran, eu não tinha entendido, eu tô com muito cliente, eu tava desesperado, ficaram no meu pé, Não, sem dúvida. Então parece que quando o confronto vem para cima, e o líder também está aberto a reconhecer os erros dele, as chances dão uma melhorada, pessoal. Não, com certeza. Eu acho que... Mas aí vem aquilo que a gente falou lá no início. É o profissional. Se ele tem vontade de trabalhar, se ele quer trabalhar, se é isso que ele quer trabalhar. Ou se ele tá ali só porque ele precisa daquele trabalho, ele tá precisando daquele dinheiro e é por isso que ele tá lá. Ou pior, então, é uma diferença. Ou pior, o cara... Nada contra que nós temos um timaço, mas já passamos por experiências assim, do cara tá com um contrato conosco, fechar um contrato com você, fechar um contrato com um terceiro, fechar um contrato com 4 empresas full time. Aí acho que entra em outro... Ele não entrega... outro patamar, ele não entrega. Né? Ele não... Isso. Eu acho que é outro... Isso, eu falo isso pra Fran. Eu acho isso fraude, eu acho isso uma desonestidade. É melhor daí sentar com essa pessoa. É o que você falou mesmo. Aí já não tem... Mas eu acho que o nosso papel é tentar, né? E eu acho que lá na C3 a gente tá com um time muito bacana também. Eu não Demorar mais para contratar e demitir mais rápido, concorda com isso? A gente demora um pouco mais para contratar, demite mais rápido. Fazer o quê? E eu acho que essa é a chave do negócio. E eu acho que se eu deixasse uma mensagem assim, você tem que criar um time que tenha confiança, que tenha, né, que seja seguro das suas atitudes, que ele tenha uma segurança dentro do âmbito de trabalho, que ele confie em você. Porque se tem uma coisa que eu sempre tive com o Alex, foi o seguinte: ele vai entregar. Né? Desde da nossa primeira conversa, né? Eu tinha tido um problema numa agência, eu estava com 5 clientes, eu precisava entregar projetos e eu precisava de uma pessoa que entregasse esses projetos para mim. E quando eu cheguei e expliquei para ele o que aconteceu, ele falou: eu vou entregar esses projetos para você. E ele entregou. Então, assim, é o que eu falo pro meu time hoje. Eu acho que com o exemplo que o Alex me deu, eu falo isso. Eu sou o escudo de vocês aqui. Então, se precisar brigar, eu brigo. Se precisar defender, eu defendo. Se precisar entregar, eu entrego. Se precisar resolver, eu faço. Então, vocês têm uma pessoa aqui. E eu acho que as pessoas precisam disso. Elas precisam de alguém para se apoiar. Para saber que elas podem contar. Então, eu acho que, resumindo, você tem que formar líderes, tem que contratar melhor... Demitir mais rápido quando você percebe que nem, por exemplo, essa desonestidade aí. Começou a perceber, cara, isso não vai mudar, não adianta conversar. Mentiu.
Coisas Acabou. que são- Que nem nós estamos em Não se home negocia. office. Começou muito, tô sem energia, tô sem internet, tô sem internet. Cara, não sei, estamos no estado de São Paulo, vai. Não é assim que funciona, entendeu? 4G funcionando bem. Então, Gente, um papo ótimo. Muito bom. Vocês querem dar alguma contribuição final? Eu acho que falamos tudo. Nossa, falamos demais Falamos hoje. bastante. Vai demitir todo mundo do seu time? Dá vontade. Tem hora que... esses dias eu acho que escutei com um empreendedor. Aquele empreendedor que não tem noite, que dorme em posição fetal, não tá empreendendo direito. Tem que correr risco, tem que fazer a empresa crescer. E se você está enfrentando desafios, está querendo crescer, a gente está fazendo esse podcast para ajudar você a pensar. Você pode se conectar conosco. Nós gostaríamos que você começasse a nos seguir. Se você está nos ouvindo no YouTube, você pode se inscrever no canal. Você pode curtir, mandar um comentário. Se você está nos ouvindo no Spotify, nos dá 5 estrelas, porque daí você leva esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha com o seu grupo de amigos. Você pode mandar uma mensagem lá para Elton Monteiro. No Instagram, Elton V. Monteiro. Elton V. Monteiro. O Elton, que é diretor na Essência Digital, que é uma empresa de soft house, que está ajudando muitas empresas na área de inteligência artificial. A gente vai ter episódios para falar sobre isso. Francine... Nunes. Não é Francine C. Nunes? Não, é Francine Nunes. Nunes, no Instagram? E- No Instagram, Francine Nunes. Dá para mandar mensagem para você? Dá. Dá para te pedir uma consultoria lá, para você ajudar? Não, mas pode, eu tô brincando. Dá sim, mas se você também estiver querendo trabalhar na área, eu tô precisando, ó, manda lá. Ó, Manda currículo. você é rápido, tem energia, tem vontade de aprender, quer trabalhar? Manda pra nós. Isso, Entra lá, a gente tá c3dweb.com.br/carreiras. E você também pode se conectar comigo, Alex Oliveira PG. E é um prazer estar aqui com você mais um episódio. Até o próximo.